Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo de Salmos, que já está parado há um tempo. Vamos agora aqui dar continuidade e hoje vamos começar o Salmo capítulo 8, tá? Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, se possível, e me acompanhar. Queria agradecer a todos os irmãos que têm me encorajado quando eu faço vídeos aqui em casa, no espaço aqui de casa, ainda que o espaço para estúdio não está totalmente formado. Quando eu tenho dias corridos ou com muitos compromissos, eu acabo filmando daqui mesmo, para poder economizar um pouco o tempo. E é claro que eu vou continuar ali no Guilherme, como sempre que possível, fazendo uma transmissão ou outra de live, e também fazendo lives com ele quando possível. Mas quando o dia está bem agitado, eu acabo fazendo por aqui mesmo e depois subindo o vídeo no YouTube. E alguns irmãos vieram agradecer, falando, não, irmão, tem ficado muito didático, porque você fala muito tranquilo ali, o espaço é bem silencioso, Queria agradecer vocês, tá? Muito obrigado por me encorajar. Os vídeos que eu quero fazer para o curso que vai ser feito futuramente colocado na plataforma, que já falta pouquinho tempo para a gente começar, já era para ter começado, mas atrasou por causa de muitos outros compromissos, mas eles vão ser gravados dessa forma. Então, para quem gostou, vai ser assim, tá? Eu vou gravar aqui, vai subir lá na plataforma, os irmãos vão ter acesso depois. Eu convido você, então, a pegar a sua Bíblia. Nós vamos começar hoje o estudo do Salmo 8. Esse salmo é um salmo messiânico por excelência. Por que eu posso dizer isso? Porque ele é repetido no Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus, o aplica a si mesmo na sua entrada triunfal em Jerusalém, em Mateus. Depois, o autor de Hebreus o cita também no capítulo 2 da sua epístola. E Paulo também, eu posso dizer, faz duas citações indiretas desse salmo. Então, pelo menos 4 vezes, de forma muito maravilhosa, esse salmo é mostrado no Novo Testamento como algo referente a Cristo e a sua glória. Agora, dessas quatro citações aqui, a citação de Hebreus talvez seja a mais importante no que tange a ser um comentário explicativo desse salmo e também a parte da escritura que nos define o tempo em que as coisas que estão escritas aqui irão acontecer. Isso é muito importante você perceber para ter a real aplicação desse maravilhoso salmo. Que salmo maravilhoso! Então eu convido você a pegar aí a sua Bíblia, anotação, se quiser tomar nota, Queria dizer também que os irmãos que quiserem assistir o vídeo, recortar trechos, mandar para outras pessoas, fiquem à vontade, mesma coisa que tem feito com outros vídeos aqui, fiquem à vontade. Só peço que, se forem fazer isso, que indiquem a fonte, tá? Para que outras pessoas tenham acesso ao canal, acesso ao nosso trabalho, tá? Então eu queria dizer isso para você. Vamos então para a nossa leitura e depois nós vamos orar, vamos ler o Salmo primeiro e depois nós vamos fazer uma oração e vamos iniciar nosso estudo. Salmo capítulo 8, começando com o título, tá? Porque o título do Salmo é importante. Não o título em itálico que a Sociedade Bíblica colocou. Não, o título em itálico não, o título em negrito. O título em negrito é colocado pela Sociedade Bíblica. Esse título não tem, às vezes, tanta importância. Agora, aquelas letrinhas que aparecem em itálico em muitas Bíblias, em itálico, tá? Essas são importantes, porque ela é o título que o Espírito Santo deu para o Salmo. E se o Espírito Santo dá um título, é bom a gente prestar atenção, porque muitas vezes o significado do Salmo, os bastidores dos Salmos ali, o contexto histórico do porquê ele foi escrito, e também parte da ideia, parte do espírito da profecia está colocado no próprio título. Então vamos começar aqui. Capítulo 8 de Salmo, começando no título então. Ao regente do coro sobre Gidite, Gidite, ou os lagares. Algumas traduções põem o termo lagares para esse Gidite. Salmo de Davi. Ó Yahvé, Senhor nosso, quão glorioso é teu nome em toda a terra. Tens posto a tua majestade sobre ou acima dos céus. Da boca das crianças e dos que mamam, estabeleceste o louvor ante os teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo.
Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu firmaste, digo, que é o homem para que te lembres dele? Lembrando, a palavra homem aqui é Enosh, em hebraico, tá? Significa o homem fraco, o homem na sua fraqueza. E o filho de Adão para que o consideres? Versículo 5. Fizeste-o um pouco menor que os anjos, coroaste-o de glória e honra, fizeste-o dominar sobre as obras das tuas mãos, puseste todas as coisas debaixo dos seus pés, ovelhas e bois e tudo isso, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo quanto atravessa as sendas dos mares. Ó, Yahvé, Senhor nosso, quão glorioso é o teu nome em toda a terra. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela riqueza que há nela. Obrigado, Senhor, pelo revelar do teu Espírito Santo, que teve prazer, Senhor, em soprar as Escrituras e em fazer com que o nosso coração fosse como um depósito para contê-las, para recebê-las, para saboreá-las. Sim, porque o Senhor deseja que nós comamos as tuas palavras, para podermos viver, Senhor, por elas. Ao nos alimentar da tua palavra e de ti mesmo que estamos nos alimentando. E assim teu Espírito vai formando Cristo em nós. Nós queremos, Senhor, que as riquezas do Senhor, as glórias do Senhor que esse salmo tão maravilhoso aponta, resplandeçam para nós. Que o Senhor nos dê um céu aberto e, Senhor, qualquer falha, qualquer pecado que houver na consciência, seja minha ou dos meus irmãos, ou falhas que nós nem mesmo temos consciência, nós queremos colocar agora debaixo do precioso sangue do Senhor Jesus, para que por meio da purificação do teu sangue, nós tenhamos paz e possamos então descansar, Senhor, sabendo que a tua mão de misericórdia está cuidando de nós. Engrandece ao Senhor mesmo e envergonha o teu inimigo, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. No precioso nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Pessoal, então vamos lá. Vamos primeiro prestar atenção ao título desse salmo. Isso é maravilhoso. Eu queria mostrar para vocês aqui uma obra, tá? Vou fazer propaganda aqui de graça, tá? Espera aí. Não é uma obra que eu diga assim, é a melhor que existe, mas eu tenho ficado impressionado com essa obra, que é muito boa. Essa série, na verdade, né? Eu já comprei 3 exemplares, 3 volumes, né, da série, que é o chamado Comentário Wright das Escrituras, né? É publicado pela editora Sã Doutrina e ele tem uma série de comentários expositivos do Antigo Testamento. Você pode ver que é bem volumoso, é bem grosso aqui, né? É uma série de comentários expositivos do Antigo e do Novo Testamento, que está quase completa, já publicada, é que eu comprei há poucos meses atrás, poucas semanas atrás, acho que faz umas 2, 3 semanas que eu comecei a adquirir, já adquiri aqui os 3 volumes sobre Jó, Salmos e Isaías, né? Cada um deles tem mais ou menos umas 500 ou 600 páginas. E qual é a vantagem desse comentário? É um comentário bíblico feito por irmãos, né, que, de certa forma, tem uma influência e uma certa ligação com os irmãos de Plymouth. Tanto é que os autores citam várias vezes aqui as notas ou comentários bíblicos dos irmãos Kelly, Darby e outros, né? Então, é uma visão fundamentalista, graças a Deus, não é teologia liberal, é teologia fundamentalista, que crê na inspiração das Escrituras, certo? Saudável, dispensacionalista, que acredita nas dispensações e na diferença entre os tratos de Deus com cada um dos povos, judeus, gentios e igreja, que entende a literalidade das profecias e que está apoiado em grandes eruditos, né, na influência de grandes eruditos ali de Plymouth.
e inclusive também tem aqui, né, a citação de grandes doutores da escritura, como Delitzsch, Frederic Keil, o irmão Ernest Geblin e outros, né? Então, vale a pena, tá? E é muito impressionante. Eu queria fazer a propaganda aqui do comentário de Salmos deles, porque eu estava lendo aqui o que o autor coloca, eu já tinha uma percepção do significado desse Salmo 8, e principalmente aqui falando de forma específica do título, mas o nosso irmão aqui, né, comentário Wright, é o Wright porque é o nome do irmão que fez a compilação, né, que fez a publicação desse comentário originalmente em inglês, agora ele está vindo para o Brasil. Mas cada um dos livros tem um autor, né, ligado a uma assembleia local, né, dos irmãos ali da Inglaterra e Irlanda, que tem uma certa influência dos irmãos de Plymouth. No comentário de Salmos, quando ele vai falar do título desse salmo, ele coloca uma coisa interessante. Eu vou até ler para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu achei muito interessante. Eu já tinha também essa percepção e ao ver que o autor aqui também, ele cita, né, esse ponto de vista, eu achei bastante, de bastante relevância. Ele diz assim, ó, o título indica que este é mais um daqueles salmos confiados aos cuidados do cantor Moore, para fazer daquela coleção especial, para fazer parte daquela coleção especial de salmos. Encontramos também no título a palavra Giddith, ou Git, né, como alguns colocam. Há várias sugestões, e o erudito F.W. Grant cita um escritor anônimo que as resume muito bem. Muito provavelmente o escritor anônimo aqui seja o irmão Arnold Geblin. Deixa eu ver aqui, acho que é ele mesmo que está sendo chamado aqui de escritor anônimo, mas por que eu falo que é o Arnold Geblin? Porque eu estudei esse salmo também com outros comentários, né, de outros irmãos eruditos, e aqui essa mesma fala que aparece nesses outros estudos que eu fiz, sendo referida por Arnold Geblin, né? Então aqui diz o seguinte, alguns estudiosos do hebraico consideram que esse título Giddith, né, ou Git, como alguns colocam aqui, alguns estudiosos do hebraico consideram como um nome de um instrumento musical específico da cidade de Gati. Lembra de Gati? Gati era uma das 5 cidades, estados ali, das 5 cidades principais da terra dos filisteus. Hoje ali é onde está o território de Gaza, né? Na faixa de Gaza ali na Palestina. Ali era o território dos filisteus e uma das mais importantes cidades dos filisteus era a cidade de Gati. Então ele diz que alguns estudiosos, esse autor que aqui é chamado de anônimo, citado pelo F.W. Grant, né, que eu creio que esse autor anônimo é o Arnold Geblin, ele fala que alguns estudiosos do hebraico consideram que esse nome Giddith tem origem, né, num instrumento musical específico que provém da cidade de Gati, dos filisteus, onde Davi certa vez se refugiou da implacável perseguição de Saul. Então, para alguns estudiosos, o título Giddith, ou Gid, né, ele tem origem, né, na cidade de Gati. Por quê? Porque Davi teria se refugiado na cidade de Gati. Lembra das perseguições de Saul que ele fez contra Davi? Uma dessas perseguições, o livro de Samuel fala que Davi fugiu para a terra dos filisteus. E segundo alguns estudiosos, quando ele estava na terra dos filisteus, na cidade de Gati, ele viu uma flauta, um instrumento de sopro musical que era usado naquele lugar, né, na cidade de Gati, e ele trouxe para Israel. Então, Giddith seria uma referência à cidade de Gati, dos filisteus, e mais especificamente, a flauta que Davi trouxe daquela cidade. Muito interessante. Davi teria ido para a cidade de Gati, fugindo dos homens de Saul, se refugiado junto aos filisteus, e ali ele teria visto esse instrumento de sopro. E ele trouxe a flauta de Gati. Então, eles dizem que o título Giddith,
ou Git, seria uma referência à cidade de Gat, onde Davi achou o instrumento de sopro que era usado para tocar enquanto se cantava esse salmo. Então, é um salmo encomendado ao cantor Mor, né, com a melodia de Git, ou do instrumento de sopro que veio de Gat. É uma das opiniões, tá? Depois eu quero colocar aqui uma coisa que, estudando melhor o assunto, eu cheguei a uma conclusão e eu vou dizer para os irmãos, mas primeiro deixa eu apresentar quais são as visões que se tem acerca do título do salmo. Então, uma opinião é essa, né? Que assim como entre os gregos havia a lira dórica, que tinha um grande renome por causa da sua excelente doçura, assim é sugerido que Gidit foi emprestado por Davi para este saltério dos cidadãos de Gat e adotado por ele. Então ele viu aquele instrumento de sopro na cidade de Gat, enquanto ele estava ali refugiado, ele contemplou a doçura desse instrumento, certo? A beleza dessa música produzida com esse instrumento, e ele trouxe da cidade de Gat, certo? A flauta de Gat para tocar o Salmo capítulo 8. Então você vê que a perseguição, a dor, a aflição de Davi o levou a achar doçura na flauta de Gat para se tocar o Salmo capítulo 8. Que é Gidit, é a referência à cidade de Gat que deu a Davi o instrumento de sopro para se cantar esse salmo, tocando enquanto se cantava. Ou seja, Gidit é a flauta de Gat para a melodia, segundo a flauta que proveio da cidade de Gat. Essa é uma das opiniões, certo? Mas, né, esse irmão Arnold Gebling, que aqui é chamado de autor anônimo, ele continua dizendo, ó, o significado, todavia, mais provável para esse título Gitit, na verdade é Gitit, é muito difícil falar a palavra, irmãos, perdão aqui, tá, pela minha falha em conseguir ler, Gidit, mas o significado mais provável para esse título, Gitit, pode ser encontrado numa raiz hebraica que significa lagar. Por isso que algumas Bíblias colocam o título como lagares, né? E agora, né, se tornou então uma canção outonal cantada pelos vinhateiros na alegre época da vindima, certo? Então, olha que interessante. Uma das opiniões do significado desse título, Gidit, em hebraico, é que é uma referência à flauta que proveio da cidade de Gat, um instrumento de sopro e doçura, de um som muito doce e belo, talvez mais elevado até do que a flauta dórica dos gregos, que Davi teria encontrado na cidade de Gat, enquanto ele estava fugindo, no tempo da sua angústia, da sua aflição, fugindo de Saul, ele se refugiou entre os filisteus, como o texto de Samuel diz muito bem, e na cidade de Gat, ele encontrou a flauta doce, uma música muito bela produzida por esse instrumento, e ele teria trazido esse instrumento para Israel, e com esse instrumento, a flauta de Gat, ele colocou a forma de se cantar esse salmo. Outra opinião diz que a palavra Gidit significa lagar ou lagares, né? E que esse salmo teria sido escrito, então, para ser cantado durante a época da vindima. O que é a vindima? É aquele lugar, no lagar onde, né, é a época em que se pisa as uvas no lagar. Então, uma das opiniões diz que, na verdade, o salmo foi escrito para ser cantado na época da vindima, na época em que a uva vira vinho, na época em que o lagar está sendo pisado, né? E canções alegres são cantadas. Essa época em Israel é a época de outono, né? É a época onde a colheita já foi feita e onde agora a uva vai virar vinho.
é também a época da festa dos tabernáculos. Ou seja, é a época da maior festa de Israel, da maior alegria do povo, porque tudo está pronto, tudo está consumado, e agora o lagar está sendo pisado, chegou a vindima, e vai se produzir vinho para a alegria e para as grandes comemorações durante a festa dos tabernáculos. E que esse salmo, então, foi escrito para ser cantado na época da festa dos tabernáculos, na época em que o lagar está sendo pisado, produzindo grande alegria no coração do povo com o vinho que de lá provém. Muito interessante, meus irmãos, muito interessante. Agora deixa eu falar uma outra coisa que eu descobri fora desse comentário Wright, fora, né, das notas do Vernon Gablin. Eu fui pesquisar sobre a história da cidade de Gat. Sabe o que é interessante? Nesse artigo que eu li, é dito que o nome Gat, né, da cidade dos filisteus, ele tem um significado muito curioso. Ele significa cidade de lagar, ou cidade da prensa das uvas. Então, olha que coisa impressionante. Na verdade, se a gente for ver, dá para fazer uma reunião das duas grandes opiniões acerca do significado do título desse salmo. Elas convergem para uma coisa só. Sabe por quê? Porque nesse artigo que eu li sobre a história da terra dos filisteus, é dito que na cidade de Gat havia muitos lagares de uva. Era onde os filisteus plantavam suas vinhas para se fabricar o vinho na terra deles. Então é muito interessante, porque vamos então pegar do ponto de que, de fato, Davi fugiu para a cidade de Gat, quando ele esteve entre os filisteus, e ele descobriu o instrumento de sopro pelo qual essa música era tocada, né? Na cidade de Gat. Então, Gidit fica sendo a flauta que veio de Gat. Mas Gat, onde Davi achou o instrumento de doçura, é também a cidade onde as uvas dos filisteus eram esmagadas na vindima. Por quê? Porque era a cidade dos lagares. Dá para entender a convergência da ideia? Então, por um lado, está certo, realmente Davi fugiu. Se a tradição que diz que Davi fugiu para a cidade de Gat, quando esteve entre os filisteus, e achou ali a flauta que com a sua doçura foi usada para se tocar enquanto esse salmo era cantado, se isso for verdade, isso não anula a outra verdade, de que é um salmo para ser cantado durante a época da vindima, no lagar da uva, no tempo de outono em Israel. Isso não é anulada pela primeira verdade. Por quê? Porque as duas coisas convergem. Porque, de fato, Davi fugiu para a terra dos filisteus, como o texto de Samuel deixa bem claro, e, segundo a tradição rabínica, o Vernon Gablin fala, ele teria encontrado ali a flauta doce da cidade de Gat. Só que na cidade de Gat, inclusive o nome Gat significa cidade dos lagares dos filisteus. Então, o que Davi teria encontrado? Ele teria fugido para a cidade de Gat, encontrado a flauta doce que toca durante a época da vindima na cidade dos filisteus, enquanto alegremente eles pisavam as uvas nos lagares. Aleluia, meus irmãos. Aqui tem algo, então, convergente e maravilhoso na sua aplicação do significado espiritual. As duas coisas, então, são reais. Uma não precisa anular a outra. Uma interpretação que diz que o salmo foi escrito para ser cantado durante a época da vindima, na alegria do pisar das uvas nos lagares de Israel. Não está errado, mas a outra também não está errada. A outra interpretação que diz que, na verdade, Gidit significa a flauta doce da cidade de Gat dos filisteus, onde Davi achou a flauta, também não está errada. Porque, na verdade, se, como eu pesquisei, nesse artigo, depois eu vou ver até se eu acho esse artigo de novo, faz um tempo já que eu li ele. Se de fato a cidade dos filisteus, em Gat, for o lugar onde as uvas eram esmagadas na vindima, e ali as pessoas, enquanto pisavam as uvas, tocavam a flauta doce, Davi então fugiu para a cidade dos filisteus, e durante a época da vindima dos filisteus, na cidade de Gat, que era a cidade dos lagares, por isso o nome Gat significa lagares também, ele teria visto os que faziam a vindima pisando as uvas e cantando, celebrando com a flauta doce
que foi a mesma flauta que ele trouxe para Israel para se cantar este salmo, como a experiência dele de ver a flauta tocando na terra dos filisteus foi durante a época da vindima, das uvas na cidade de Gate. Foi ali que ele viu a doce flauta de Gate ser entoada enquanto os vinhateiros pisavam a uva na vindima. Então ele trouxe essa flauta doce, escreveu esse salmo e disse: este salmo deve ser cantado agora na vindima de Israel, na época outonal, durante, certo? A festa dos tabernáculos. Uau! Isso é maravilhoso. Porque então aqui vai ter um significado muito precioso tudo isso. Você sabe, se não sabe, eu vou te falar agora, que a festa dos tabernáculos é uma das 7 festas do povo de Israel, das festas fixas, solenes de Yahvé. E que interessante, essas festas fixas, festas solenes de Yahvé, são festas que apontam, né, para Cristo, e que apontam para Cristo em uma das etapas da sua obra redentora. Todas as 7 festas falam de Cristo e sua obra, quer seja na primeira, quer seja na segunda vinda. Mas se você estudar com cuidado, você vai ver que a festa, né, da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes, essas festas, certo? Festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa dos Pentecostes, a festa das colheitas. Essa festa, essas 3 festas, na verdade, elas se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Elas são tipos de aspectos da obra de Cristo feita na sua primeira vinda. Só que ainda tem mais outras festas para se cumprirem, que é a festa das trombetas, a festa, certo, da expiação, a festa dos tabernáculos, né? E eu deixei faltar uma, que era a festa do sábado, certo? O sábado entra também como uma festa ali no calendário de Levítico 23. Então tem o sábado, né? Tem Páscoa, pães asmos e Pentecoste. As 4 primeiras referem-se à primeira vinda de Cristo. As 3 últimas, até por causa do tempo que existe de distância entre elas, as 3 últimas, elas ocorrem num tempo bem longo de distanciamento. As 4 primeiras ocorrem bem perto. As 3 últimas ocorrem depois de um tempo de distância. Trombetas, expiação e tabernáculos. Elas se referem todos ao tempo da segunda vinda de Cristo. Certo? Ao tempo da segunda vinda de Cristo. E o tabernáculos, gente, é uma tipologia do milênio. Que interessante. É uma tipologia do tempo do milênio. Na festa dos tabernáculos, no outono de Israel, então os vinhateiros iam na vindima e pisavam o lagar, certo? Produzindo o sangue das uvas, e o resultado daquele lagar pisado era a alegria da festa que se começava durante as cabanas, Sucote, tabernáculos. Você sabe que o livro de Apocalipse diz que quando o reino milenar for ser inaugurado nessa terra, precedendo o início do reino, o Senhor Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em Armagedon, pisará o lagar da ira de Deus. Assim como os vinhateiros reúnem as uvas durante a época do outono e a pisam, e ali é produzido o vinho que alegra a festa dos tabernáculos, assim também o Senhor Jesus vai pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, esmagando todos os povos e homens ímpios, fazendo justiça, uma justiça que trará paz a essa terra, porque tudo que é maligno será eliminado ali, será pisado. E a justiça produzirá paz, e o fruto da paz será alegria. E aí o milênio começará. Deu para você pegar a associação? Os vinhateiros pisam as uvas para produzir vinho, para alegrar a festa das cabanas.
O Senhor Jesus pisará as uvas do lagar da ira de Deus, as nações iníquas, pondo fim a toda injustiça, produzindo paz nesse universo, nessa terra. E isso trará alegria durante todo o milênio, porque a justiça correrá como um rio nesse mundo. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A verdadeira festa dos tabernáculos começará. Outra coisa que acontecia na festa dos tabernáculos é que o número de holocaustos que era oferecido nela superava em muito de todos os outros momentos festivos de Israel. Você sabe que o sacrifício do holocausto contínuo ele é uma figura da devoção que Deus merece receber. É uma figura da devoção que Cristo deu a Deus, porque ele era queimado inteiro no altar. Isso significa que durante a verdadeira festa dos tabernáculos, que é o milênio, Deus será finalmente devotado como nunca foi em toda a história. Pela primeira vez, Deus receberá a honra e a devoção que lhe é devida. Aleluia, irmãos. A festa dos tabernáculos é uma figura do milênio. E assim como na época do outono, antes de começar a festa dos tabernáculos, alguns dias antes, era pisado o lagar. O vinho era produzido e eles tomavam aquele vinho e aquilo produzia alegria durante a festa. Assim também o Senhor Jesus vai pisar o lagar da ira de Deus e vai iniciar a verdadeira festa dos tabernáculos, que é o momento que todos nós aguardamos. Quando eu e você clamamos Maranata, vem Senhor Jesus, é por esse momento que nós estamos aguardando. Quando você diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, é por esse momento que nós estamos aguardando. Você está dizendo, elimina o que deve ser eliminado, estabelece o que permanecerá. Abala o que deve ser abalado, para que somente o inabalável permaneça. Oh, amados irmãos, esse mundo nunca viu justiça real e plena. Por isso nunca conheceu a paz. E por isso que a alegria aqui é tão salpicada, momentânea e frágil. Mas naquele dia, a justiça vai correr como um rio. E o fruto da justiça será a paz. E o fruto da paz a alegria. Os tabernáculos, as cabanas, o testemunho do cuidado de Deus será finalmente conhecido. Nós vamos entender. Nós vamos entender que nada do que o Senhor fez foi sem propósito. Uma outra coisa, as cabanas, né, ramos vegetais sobre os quais as pessoas habitarão, sobre os quais as pessoas habitavam, na verdade, na época dos tabernáculos, é uma figura das nações vivendo em paz, com casas sem muro, podendo perambular a céu aberto e dormirem nos campos, como a profecia de Ezequiel fala, que vai acontecer no milênio. No milênio, as nações vão poder ficar, todos os homens vão poder ficar em qualquer lugar, sem ter medo de serem roubados, assassinados, mortos, porque finalmente haverá justiça, portanto finalmente haverá paz, portanto finalmente haverá alegria. Hoje as casas têm muros, são feitas de concreto, de pedra, porque as pessoas têm medo do que pode acontecer. Têm medo de serem roubadas, de serem violentadas, têm medo de serem abusadas, têm medo de serem mortas. Por isso, casas de pedra, cimento, ferro. Mas quando Deus criou o homem no estado de paz, tudo era um jardim. E a humanidade poderia ter vivido num tipo de estado, de condição, sem muro, sem proteção. O pecado entrou e arruinou isso. E, portanto, as cidades, as fortificações, os bancos, os cofres e cada vez mais segurança. Mas no milênio, onde a justiça vai abundar, nunca mais se ouvirá de violência nessa terra, de desolação ou de ruína nos seus termos, como diz Isaías. Mas o Senhor será a sua luz perpétua e o seu Deus será a sua glória. No milênio,
quando a justiça abundar como um rio e a paz produzir alegria, então Ezequiel e os demais profetas dizem que as nações vão habitar sem muros e sem precisar se refugiar em casas. Vai haver casas, vai haver ainda construções, mas isso não vai ser mais para segurança. E quem quiser vai poder ficar o dia todo perambulando, andando, desfrutando, deitado debaixo da sua figueira e da sua videira, como diz ali a profecia de Zacarias. Tranquilo. Porque tudo estará em paz. Então, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, representa a humanidade voltando ao estado original do que Deus pretendeu no Éden. Em total alegria, paz, descanso e confiança. Essa é a festa dos tabernáculos. Por isso Deus mandou eles habitar em cabanas, como figura disso. E ela é precedida pelo esmagar das uvas na vindima. Davi se refugiou na cidade dos filisteus. A dura perseguição deu a ele a descoberta da doce flauta, que era entoada pelos vinhateiros na época do esmagar das uvas da cidade de Gate. Ele volta para Israel com essa flauta e ele diz: a minha perseguição me fez encontrar doçura. Assim como o esmagar das uvas produz a doçura da festa. Que este salmo seja cantado na época outonal, na época da festa dos tabernáculos, quando o esmagar das uvas produz a doçura da festa. Assim como a minha perseguição produziu o achar da melodia doce da flauta de Gate. Muito interessante, né, meus irmãos? Então, qual é o tempo que esse salmo é cantado? Durante a época da festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos aponta de forma tipológica, solene, para o início do milênio. Isso é muito interessante. Além dessa questão do título já apontar para isso, né? Por causa do título, então, a gente já teria que aplicar esse salmo como uma profecia para o futuro. Porque se ele é cantado na época da festa dos tabernáculos e a festa dos tabernáculos em tipologia aponta para o milênio, esse é um salmo que fala da glória que haverá de haver, né? Perdão aqui pela pronúncia, que estará, né? Que ainda haverá sobre essa terra quando o Senhor Jesus for o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, né? A história do título do salmo fala isso. Nós teríamos que apontar o salmo, então, para o futuro. Mas ainda tem um outro detalhe que vai reforçar ainda mais essa interpretação. O salmo fica evidente como profecia por causa do título, né? Aí você fala, mas o título aí, irmão Daniel, é conjecturas. Pode ser que seja tudo isso, pode ser que não. Bom, não sou eu que digo isso. De fato, Gidte significa lagares. Então ele é um salmo ligado ao lagar. E o lagar ocorre na época da vindima, que em Israel ocorre na época do início da festa dos tabernáculos. Não há dúvida disso. Só isso já poderia nos fazer, então, colocar este salmo, por causa da riqueza que está por trás do título, como algo para o futuro. Por causa da tipologia da vinha, da vindima, do lagar. Independente até se isso foi algo ligado à cidade de Gate ou não. Gate é mais conjectural, né? Mas tem rabinos, e a tradição judaica diz, como Hermann Goebbels coloca aqui, né, citado pelo comentário Wright, os rabinos dizem, Hermann Goebbels fala, que Davi realmente fugiu para a cidade de Gate e ele viu lá a flauta que ele trouxe para tocar o salmo. Então aí já tem uma base. Mas ainda que essa opinião não estivesse certa, o próprio título Gidte significa lagares, o que liga o salmo à época da vindima, no pisar das uvas nos lagares. E isso ocorre durante a festa dos tabernáculos, o início da festa dos tabernáculos, que em tipologia fala da era milenar. Então a gente poderia colocar o salmo como uma profecia para a era do milênio, por causa disso. Mas, se você falar que isso ainda não é suficiente, deixa eu te dar uma outra coisa que é muito importante nós percebermos aqui. Entre as 4 citações do Salmo no Novo Testamento,
Eu estava compartilhando isso, acho que foi com o Anderson Friend, né? Eu falei, mas que impressionante que é isso. E eu descobri, né, estudando também Hebreus capítulo 2, tem aqui o comentário de Hebreus do irmão Robert Gouveia, que ainda não está em português, mas eu tive acesso ao texto que está aqui, e é impressionante, meus irmãos, uma coisa que ele coloca. Porque o Salmo 8 é citado pelo autor de Hebreus em Hebreus 2. Claro, ele é citado pelo Senhor Jesus na entrada de Jerusalém, na sua entrada triunfal, e ele também é citado de forma indireta por Paulo em Efésios capítulo 1 e 1 Coríntios capítulo 15. Né? Paulo, quando fala que Deus colocou todas as coisas abaixo dos pés de Cristo, é uma referência indireta ao homem a quem Deus submeteu todas as coisas aqui no Salmo 8. 1 Coríntios 15 também fala que, pois sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. É uma referência também ao que está aqui no Salmo 8. Indireta, mas é. O Senhor Jesus aplica o Salmo, né, à sua própria experiência quando os fariseus tentam calar as crianças que estão cantando Hosana, e o Senhor Jesus então diz, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste força? Vocês nunca leram? Então ele está aplicando o Salmo como algo que vai se cumprir plenamente nele. Tudo bem. Só que essas três citações são muito interessantes, mas tem uma quarta que está em Hebreus capítulo 2, como eu falei, e que é pontuado aqui no comentário de Hebreus do irmão Gouveia. Olha só, o Hebreus capítulo 2, das 4 passagens que cita o Salmo, no Novo Testamento, Hebreus 2 é a única que diz para que tempo nós devemos colocar o texto do Salmo 8. Ele é uma coisa que já aconteceu. Ou seja, quando Davi escreveu o Salmo 8, ele estava falando do tempo dele? Ele estava falando, talvez não do tempo dele, mas do tempo de Adão, quando Adão foi criado no Éden. Tem gente que pensa que o homem a quem Deus submeteu todas as coisas aqui é Adão. Porque é falado, né? O filho de Adão para que o visites. Mas aqui não está falando de Adão, está falando do filho de Adão. Certo? Então aqui já fica uma pista, não é de Adão que está falando. Ah, mas quando Deus criou Adão, ele submeteu todas as coisas a ele. É, mas Adão perdeu isso. Adão perdeu isso. O Salmo já começa falando que o nome de Yahvé é maravilhoso em toda a terra. Essa não foi a experiência de Adão, porque Adão perdeu a comunhão com Deus. E o resultado disso é que a descendência adâmica profanou o nome de Deus em toda a terra. Então não pode ser a experiência de Adão. Segundo, aqui é falado que quem recebe autoridade sobre todos não é Adão, é o filho de Adão. É alguém da raça humana que descende de Adão. E se você ler Lucas capítulo 3, você vai saber quem é esse descendente de Adão. Certo? Então não adianta aplicar esse salmo para o tempo da criação do homem no Éden. Também Davi não poderia estar falando dele, do tempo dele, aliás, quando ele escreveu o Salmo, porque no tempo de Davi o nome de Yahvé não era majestoso em toda a terra, e não havia um filho de Adão que tinha recebido domínio universal sobre toda a terra e sobre todos os animais, tendo toda a natureza em harmonia. Pelo contrário, na época de Davi isso era o contrário. Davi mesmo teve que lutar muitas batalhas para se manter no trono, né? E ainda que as batalhas dele sejam chamadas batalhas de Yahvé, porque o próprio Deus ainda estava, né, por meio da instrumentalidade de Davi, colocando todas as coisas em ordem na região de Israel. Então, nem na época de Davi esse salmo aqui era uma realidade. Tá dando para entender, gente? Então, Davi não estava falando nem do tempo dele e nem do tempo anterior da criação do homem no Éden. Davi estava falando de um tempo futuro, quando um descendente de Adão, de acordo com o propósito original de Deus, um homem, fará o que Adão não fez. Oh, irmãos, bendito seja o Senhor. Bendito seja Deus, porque esse dia vai chegar. De que tempo Davi estava falando? Todo o Salmo 8 é uma profecia para o milênio. Uma outra coisa que eu queria dizer. Quando você lê o Salmo 8,
você vê falar que o nome de Deus é formoso em toda a terra, que a glória de Deus está acima dos céus, que o inimigo foi calado, certo? O inimigo foi calado. A palavra calar o inimigo aqui é amordaçá-lo, de forma que ele não consiga mais proferir mentiras nem engano na terra. Irmãos, isso não aconteceu ainda. Satanás não tem falado mentiras aos ouvidos dos homens? Ele não tem acusado os irmãos diante de Deus de dia e de noite? Apocalipse diz que ele faz isso ainda. Ele fez isso com Jó, ele fez isso com Josué. Ele faz isso com a igreja diante de Deus. Certo? E ele mente a respeito de Deus para os homens. Mas aqui está dizendo que o inimigo foi calado. Aqui está falando de um tempo em que a glória de Yahvé é vista acima dos céus, seu nome se tornou maravilhoso e glorioso em toda a terra, os pequeninos foram exaltados e o inimigo vingador foi humilhado e calado. Oh, irmãos, só pelo que os textos descrevem, você não pode aplicar esse salmo a nenhum período, a não ser ao período do reino milenar. E depois, ele continua dizendo que o homem que aparentemente tinha sido abandonado na sua miséria, foi visitado por Deus e está em harmonia com toda a criação. E todas as coisas estão submetidas a ele, por meio do Filho de Adão. E o nome de Yahvé é glorioso em toda a terra. Amados, só por causa disso, todo o salmo tem que ser uma profecia do milênio. Mas, além do título, como eu falei, ligado aos lagares, ligado à festa dos tabernáculos, que em tipologia fala do milênio, além das coisas que o texto fala, o irmão Gouveia chama atenção para um ponto aqui no seu comentário de Hebreus. Quando nós vamos em Hebreus 2, eu gostaria que vocês fossem comigo lá. Esse primeiro vídeo vai ser só uma introdução, considerando o título do salmo e o tempo em que o salmo deve se cumprir. Vamos lá para Hebreus capítulo 2. Diz assim, você sabe que no capítulo 1, ele começa a provar a superioridade de Cristo acima dos anjos. Aí no versículo, eu vou começar no 1 primeiro, só para pegar o contexto, tá, do que a gente vai ler no capítulo 2. Aí no versículo 14 ele fala, não são todos, né, os anjos, aqui falando dos anjos, não são todos eles espíritos para o serviço, enviados para ajuda a favor dos que vão herdar a salvação? Aqui está falando da herança da salvação. Não está falando da dádiva da salvação, que é a vida eterna, mas da herança. E herança da salvação na Bíblia é uma palavra que se aplica ao milênio, às glórias do milênio, ao reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqueles que hoje são filhos tecnon de Deus, filhos bebês, estão crescendo para, como filho ruiós, se tornarem herdeiros e reinarem com ele, sendo co-reis com ele na glória do milênio. Aqui está dizendo que os anjos são enviados para auxiliar esses futuros herdeiros, né, na conquista dessa herança da salvação. Aí entra o capítulo 2, pelo qual devemos dar mais solícita atenção às coisas que foram ouvidas, não seja que andemos à deriva, ou seja, que nós voltemos atrás, para que não nos desviemos, diz a tradução João Ferreira. Porque se a palavra falada por meio dos anjos foi firme, então ele está dizendo assim, que lá na antiga aliança, né, houve uma palavra de Deus, né, instrumentalizada por meio de anjos na aliança do Sinai, e essa palavra foi firme, ela não voltou atrás. Certo? Esses anjos que são enviados como servos, foram eles também que deram a lei no Monte Sinai. Yahvé instrumentalizou a promulgação da lei solene por meio de anjos. Isso está escrito também em Gálatas
Isso está escrito em Atos 7 e isso está escrito no Salmo, que foi com a instrumentalidade de anjos que ele entregou a lei a Moisés. Se os anjos que são servos entregaram a lei, e essa palavra da lei, dada por meio de anjos, foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, tendo em pouco uma salvação tão grande? Que salvação? A salvação da herança, a salvação plena, que dá direito ao reino milenar. Aqui não está falando de uma salvação só da vida eterna, do Espírito, da dádiva, está falando da herança da salvação, porque esse é o assunto que ele terminou no versículo 14, antes de começar o capítulo 2. Mudou o capítulo, mas não acabou o assunto, pessoal. O capítulo e versículo foi introduzido no ano 1100 e alguma coisa, depois de Cristo, lá pelos bispos, né, de Canterbury. 1200 foi colocado capítulos, 1200, 1300 colocados versículos, mas quando a Bíblia foi escrita não tinha capítulo nem versículo, certo? E aí a ideia da salvação falada aqui é a mesma do 14. Nós não podemos negligenciar uma tão grande salvação, a salvação é da herança. E aí ele continua, a qual, começando a ser proclamada pelo Senhor, quem proclamou a lei foi os anjos. Deus instrumentalizou anjos para proclamar a lei. Quem proclamou a tão grande salvação foi o próprio Senhor Jesus. Quem é maior, o Senhor Jesus ou os anjos? É claro que é o Senhor. Então, o apóstolo, né, fala aqui na carta aos Hebreus dizendo o seguinte: se aquilo que foi dado pelos anjos, que era servo, não podia ser considerado pequeno, toda transgressão foi punida, imagine nós, que recebemos algo maior do que a lei. Recebemos do Senhor, certo? Palavras que nos falam de uma tão grande salvação, que é para onde ele está nos levando, na herança da salvação no milênio. Imagine nós se negligenciarmos essa tão grande salvação, a qual foi começada a ser proclamada não pelos anjos, mas pelo próprio Senhor, e depois foi confirmada pelos que a ouviram, que são os apóstolos, testificando Deus juntamente com eles, mediante sinais e prodígios e diversos milagres e repartimentos do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Então, olha só, o próprio Senhor introduziu a promessa da tão grande salvação, isso foi depois confirmado por aqueles que a ouviram, que são os apóstolos, e o Espírito Santo, Deus deu testemunho de que o que os apóstolos falavam era verdade, enviando o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo realizando milagres e sinais para comprovar, com esses milagres e sinais, né, que o reino de Deus realmente viria, como Cristo começou a anunciar. Cristo foi o primeiro que começou a anunciar o reino. Os apóstolos deram continuidade a isso. Esse reino, essa herança, é a questão da tão grande salvação, porque para adentrar nesse reino, precisamos ter a salvação completa, espírito, alma e corpo. E a redenção final do nosso corpo que vai nos dar direito a entrarmos lá. Cristo começou a anunciar isso, quando ele anunciava o reino e os mistérios do reino. Os apóstolos deram continuidade. Deus deu testemunho junto com os apóstolos. Então, se a lei que era inferior ao que Cristo e os apóstolos anunciaram, e que foi instrumentalizada por meio de anjos, quem a violou não ficou impune, como escaparemos nós? Ele fala aqui de uma punição, de um castigo que vai vir sobre filhos que negligenciarem essa palavra. Essa palavra acerca da herança da salvação, da tão grande salvação, do reino que começou a ser anunciado pelo Senhor e depois pelos apóstolos. E para provar que essa tão grande salvação, que também é chamada do versículo 14 de 1, de herança da salvação, é o assunto do reino vindouro, olha como é que continua o versículo 5. Porque não submeteu aos anjos o mundo vindouro, acerca do qual estamos falando. Mas no versículo 4 ele disse que estava falando da tão grande salvação. No capítulo 1, versículo 14, antes de começar o 2, ele falou da herança da salvação. Agora, no 2,5, ele fala que a herança da salvação e a tão grande salvação é, na verdade, um assunto em referência ao mundo vindouro. Sabe como é que é a expressão mundo aqui no grego? Não sei se você sabe, mas no grego tem 3 palavras no Novo Testamento usado para mundo, traduzido mundo na nossa versão. E, infelizmente, as traduções em português, por não seguirem, né, uma tradução literal, acabam colocando o mundo onde deveria ser outra coisa. Existe uma palavra no grego que é cosmo, que é usado para mundo quando está falando da ordem das coisas criadas. Isso é mundo mesmo, cosmo.
Existe uma outra palavra que é traduzida mundo também, mas que não tem o significado de mundo, de coisas criadas. É a palavra aion, que significa era, um período de duração onde ocorrem certas coisas. Aion. E existe uma terceira palavra que é a que é usada aqui em Hebreus 2:5, oikomene, que significa não só as coisas criadas e não só uma era, mas significa as coisas criadas habitadas, ou o mundo habitável, o mundo permeado de uma raça de pessoas. Oikomene. O mundo habitado, ou feito moradia de uma raça criada. Olha que interessante. No versículo 14, terminando o capítulo 1, ele fala da herança da salvação. No capítulo 2, versículo 3, ele fala da tão grande salvação, e aí no 2:5 ele fala que a tão grande salvação, que a herança da salvação é um assunto que na verdade se trata do mundo habitável vindouro. Ele não está falando então do nosso mundo de agora, habitado por seres humanos caídos. Ele está falando de um mundo vindouro. Ele está falando de um mundo habitado por uma nova raça de homens. Ele está falando do milênio. Que interessante. Então, tão grande salvação, herança da salvação e oikomene vindouro. O oikomene do futuro. O mundo habitado pela nova raça no futuro. Certo? Interessante, irmãos. Então, o capítulo 2 está dizendo que todo o assunto do capítulo 1 até o 2:4 era, na verdade, um assunto ligado ao reino futuro de Deus, onde uma nova raça vai estar presente, habitando e regendo. E aí ele diz o seguinte, agora ele vai citar o Salmo 8, dizendo que o Salmo 8 estava falando desse mundo. Olha o que ele diz. Porque não submeteu aos anjos o mundo vindouro, o oikomene vindouro, acerca do qual estamos falando. E é aqui que o irmão Gouveia tem essa maravilhosa pontuação. Ele diz o seguinte, nós não podemos aplicar o Salmo 8 à época de Davi, à época de Adão, porque o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o mundo vindouro sobre o qual ele está falando estava escrito no Salmo 8. Então, o Salmo 8, o próprio Espírito Santo. O Gouveia chama esse texto de Hebreus 2 de um comentário divino ao Salmo 8. Que maravilhoso, irmãos. É o Espírito Santo, na carta aos Hebreus, explicando o tempo do cumprimento do Salmo 8. E por isso que ele vai dizer, porque não submeteu aos anjos o mundo vindouro, acerca do qual estamos falando. Mas alguém declarou solenemente em algum lugar. Esse é um termo, é uma forma, né, da chamada paraxá hebraica. Eu vi um irmão estudioso do hebraico falando isso, que é o jeito dos rabinos ensinarem as suas crianças, né, os seus discípulos. Eles citam a escritura, tendo a ideia de que de cabeça os seus talmidim, os seus discípulos vão lembrar onde está escrito. E também ele fala que em certo lugar, porque a Bíblia naquele tempo, irmãos, não tinha divisão de capítulo e versículo, e muitas vezes, né, um rolo de um pergaminho continha 2, 3 livros dentro. Então era tarefa do discípulo decorar a escritura, para que quando falasse em certo lugar, ele soubesse onde está escrito. O que indica que o autor de Hebreus está escrevendo aos Hebreus utilizando a própria forma de se referir à escritura que os hebreus usavam. Agora, onde está escrito isso? No Salmo 8. E ele diz que o mundo vindouro sobre o qual estamos falando, certo? Foi dado testemunho desse mundo quando alguém falou sobre ele em certo lugar. Ele continua, mas alguém declarou solenemente em algum lugar dizendo, que é o homem para que tenhas memória dele, e o filho do homem para que o visites. Ora, irmãos, isso está escrito no Salmo 8. Né? E aqui ele está dizendo que Deus não submeteu o mundo vindouro aos anjos, pelo contrário, submeteu esse mundo aos homens, porque é o homem que foi contemplado, que foi visitado por Deus e que foi coroado para governar sobre a criação vindoura.
Se ele diz que o mundo aqui é vindouro, ele diz que está falando do mundo vindouro, e que esse mundo vindouro não é governado por anjos, mas será governado por homens. Certo? Esse mundo vindouro vai ser governado por homens, não por anjos. E ele diz que a prova de que esse mundo vindouro vai ser governado por homens é que no Salmo 8 foi dito que o homem é aquele a quem Deus submeteu a criação. Só que o interessante é que o Salmo 8, aparentemente, poderia alguém pensar que está falando de Adão, mas não está, porque aqui está dizendo que esse homem governando a criação é o assunto do mundo vindouro. Deu para você pegar isso? O mundo vindouro não será submetido aos anjos, mas sim a homens que governarão sobre toda a criação. E para dar prova disso, o autor de Hebreus disse que isso estava profetizado solenemente em certo lugar. Alguém já tinha falado que o homem vai governar sobre toda a criação. Aonde que falou isso? No Salmo 8, ele cita o Salmo 8. Então o Salmo 8 está sendo aplicado pelo Espírito Santo em seu cumprimento, como algo que vai se dar no oikomene vindouro, no mundo habitável vindouro, sendo governado por homem, como o Salmo 8 diz. O Salmo 8 não diz que os anjos estão governando sobre bois, animais, o campo, sobre as águas, sobre a terra, sobre todas as coisas. O Salmo 8 diz que é o homem que está fazendo isso, especificamente um homem junto com seus correis. Nós vamos ver isso na próxima live. Na próxima live não, no próximo vídeo. Que pode ser live, né? O Salmo 8 diz que é homem que está fazendo isso, não anjo. E aí o autor de Hebreus diz que esse homem fazendo isso, conforme o Salmo 8 disse, ele está citando o Salmo 8, é algo que se dá no mundo vindouro. Então, o tempo do cumprimento do Salmo 8 é o mundo vindouro, a terra habitável do futuro. Aleluia, irmãos. A época do milênio, quando todas as coisas estarão em ordem. Quando todas as coisas estarão em ordem. Então, todo o Salmo 8 é uma profecia para o futuro. É por isso que também, como diz o irmão Watchmani no seu livro A Igreja Gloriosa, não é interessante que parece que o salmista não contempla a queda no homem? No Salmo 8 não é referido à queda do homem, só é mostrado o homem governando sobre todas as coisas, como era para Adão ser, mas não foi. Agora, se Adão não é, o segundo homem será. E esse segundo homem é o Senhor Jesus. E o tempo do cumprimento da profecia é o milênio. Por quê? Porque o Espírito Santo assim o aplicou em Hebreus capítulo 2. Certo? Então, o que é que nós vimos aqui no vídeo de hoje? Nós vimos o título do salmo, que é um salmo para ser cantado na época da vindima no lagar, né? Do esmagar das uvas que vai produzir a alegria da festa dos tabernáculos. Nós vimos que isso é uma tipologia, né, da época do milênio, quando toda a injustiça terá passado e a verdadeira festa das cabanas, o verdadeiro habitar em segurança dos homens, começará nessa terra, né? Vimos o contexto histórico de por que esse salmo foi escrito para o lagar, provavelmente porque Davi estava em Gate, a cidade dos vinhateiros dos filisteus, onde ele achou a flauta do doce som que ele trouxe para Israel e falou, vamos cantar essa canção, né? Segunda melodia dos lagares, segunda melodia da época da vindima. E aí era um salmo cantado durante a festa dos tabernáculos. Quando toda a uva virava vinho, quando o esmagar das uvas resultava numa alegria da festa dos tabernáculos. Assim também, em tipologia, né, o Senhor Jesus vai pisar o lagar da ira de Deus e a verdadeira festa dos tabernáculos terá iniciado durante o milênio. Vimos isso e também vimos aqui que o que nos autoriza, mais do que a tipologia e do que o aspecto do título do Salmo, que embora seja importante, já valide tudo isso, o próprio comentário do Espírito Santo em Hebreus 2, o comentário divino ao Salmo 8, nos faz ter que colocá-lo no futuro. Amém? Por esse dia nós aguardamos. Por esse dia o nosso coração clama, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem e coloca todas as coisas em ordem. Vem, Senhor. Vem e faz com que a alegria que está prometida corra como um rio, Senhor. Faz com que nós tenhamos a paz.
que todos buscam, mas não a buscam onde ela está, muitas vezes. Esse é o nosso desejo. Que o Senhor continue nos agraciando, continue nos dando a sua salvação, crescendo em nós, nos preparando para esse grande dia. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos continuar o nosso estudo desse maravilhoso salmo, o Salmo da Vindima do Lagar, o Salmo da Era do Milênio, na verdadeira festa dos tabernáculos. Amém? Que o Senhor abençoe cada um e até o próximo estudo.